tudo bem? Daqui a pouco vai começar o nosso encontro para celebrar o nosso Deus. E também pare tudo que você está fazendo, chame todo mundo para ouvir este culto. E se for pela televisão, desligue o seu celular. Se for pelo celular, tire os sons e as chamadas, para você prestar atenção e para você louvar a Deus. E ao mesmo tempo ser abençoado por Ele. Então, pare tudo que você está fazendo e chame todo mundo e vamos assistir o culto. Até lá! Boa noite! Convido você para mais um encontro para celebrar ainda em casa. Peço para que você pare tudo o que você está fazendo, reúna sua família e vamos juntos celebrar ao Senhor nosso Deus.
Para abrir a sua Bíblia em Mateus 5, verso de número 1 até o 9. O Sermão das Bem-aventuranças, conhecido como Sermão do Monte. Vamos lá? Mateus 5, verso 1 ao 9. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Amém? Convido você a uma oração nesse momento, em favor de todos aqueles que estão sofrendo por essa pandemia, em favor das nossas autoridades, dos nossos heróis da saúde e também, para que Deus venha nos abençoar. Amado Deus, querido Papai do Céu, Senhor, nesse momento nós oramos em favor de todos aqueles que têm sofrido, Senhor, nesse momento tão difícil de pandemia. Pedimos, Senhor, que o Senhor dê sabedoria às autoridades para lidarem, Senhor, da forma
com que nós consigamos preservar vidas, Deus. Peço também a Ti, Senhor, que o Senhor fortaleça cada um daqueles que estão aí à frente nesse momento difícil, nossos profissionais da saúde, que o Senhor, no meio dessa tempestade que temos vivido, consiga consolá-los, confortá-los, dar força para lidar com todos os problemas e adversidades desse momento, Senhor. Peço também, Deus, que o Senhor console o coração das inúmeras famílias brasileiras que têm perdido seus entes queridos. Que o Senhor possa, na sua infinita bondade e misericórdia, estar com eles nesse momento, confortando e consolando seus corações enlutados. E peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um que está agora aqui nesse momento, onde nós estamos celebrando ao Senhor. Que o Senhor venha a falar no nosso coração, que o Senhor venha a alimentar a nossa alma e cuidar das nossas famílias, e que nós possamos aprender a cada dia mais, Senhor, como sermos parecidos com o Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ter o privilégio de receber o Beni Gomes Coelho. Ele é um grande amigo meu, irmão em Cristo. Eu conheci na Faculdade Teológica Batista daqui de Campinas, quando eu estudava ali. E ele estudou com a gente durante um semestre, mas depois, por alguns outros motivos de trabalho, ele precisou voltar para o estado do Pará, onde ele ficou vários anos ali, trabalhando, tendo sua empresa. Ele é um
arquiteto, juntamente com a sua esposa Carol, que é uma arquiteta também. Eles têm uma empresa, né, um escritório de arquitetura, mas ele é um rapaz, um homem casado, com 2 filhos, que tem um chamado do Senhor. Ele está novamente fazendo o seu curso de teologia na Faculdade Teológica Batista de Campinas, fazendo também pós na área de aconselhamento. Enfim, é uma pessoa que tem um grande preparo, mas mais do que isso, é um cristão, uma pessoa que ama a Deus e que gosta de estar servindo ao Senhor Jesus. Eu também não poderia deixar de mencionar que o Beni é filho de um grande pastor, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho. Infelizmente nos deixou há alguns anos, mas ele foi o meu pastor, o meu incentivador, para que eu pudesse voltar para o ministério, voltar para a minha vocação e estudar e me tornar um pastor. Inclusive, o pastor Isaltino, pastor da Igreja Batista do Cambuí durante muito tempo, ele, em 2009, levou a igreja a formar uma congregação aqui na cidade de Conchal. E no primeiro culto de outubro de 2009, o culto público que teve na casa do irmão Roque, da nossa igreja, eu estava presente. E naquela oportunidade não podia nem imaginar que um dia poderia ser um pastor da Igreja Batista de Conchal, como eu sou hoje. Eu sou muito grato a Deus, como eu disse no início, porque o pastor Isaltino me incentivou a continuar a estudar e respeitar o chamado que Deus tinha me dado. Infelizmente, como eu disse, ele partiu, está com Deus, mas Deus tem honrado ele a mim, com certeza. E também eu tive muita oportunidade de trabalhar junto com a Meacira, mãe do Beni. A Meacira é uma excelente professora de teologia, professora de escola bíblica. Eu aprendi muito com ela. E também é uma psicóloga. Enfim, os pais dele realmente foram muito abençoadores na minha vida, na vida da minha família, do meu filho, dos meus filhos, da minha esposa. Graças a Deus podemos ainda manter esse contato, mas que Deus possa realmente abençoar ao Beni, a sua família, a sua mãe, a sua irmã, né? E que todos possam ser orientados por Deus e que eles continuem nessa caminhada de servirem a Deus. Vamos ouvir então. Boa noite, irmãos. O meu nome é Beni Gomes Coelho. É um prazer estar aqui com vocês, pelo menos virtualmente, nesta noite. Eu sou irmão de coração do pastor Feliciano, Roberto Feliciano. Eu tive o privilégio de fazer um semestre de seminário quando ele também estudava para ser pastor ainda. E por questões da vida eu tive que paralisar o meu estudo por um bom tempo e estou retornando agora na mesma instituição. E a convite do pastor Roberto, eu estou trazendo uma oportunidade de ter uma mensagem para que a gente possa meditar sobre a palavra de Deus. E eu sou arquiteto na vida secular, né? E Deus tem falado muitas coisas ao meu coração. Esse tem sido um período de grande aprendizado ali, voltando novamente às cadeiras do seminário. E eu peço aos irmãos que estejam orando pela minha vida e também pela própria instituição, né, que necessita de nossas orações, assim como os pastores que estão ali como professores, como administradores e como alunos. Eu gostaria de trazer hoje para nós uma reflexão. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar nesse momento? Pai eterno, nós te damos graças, porque mesmo diante de tantas dificuldades, diante desta doença que assola o mundo inteiro, o Senhor tem nos dado ferramentas, como este espaço aqui onde nós podemos ainda discutir a Tua Palavra, recebê-la no nosso coração. Nós louvamos porque o Senhor é misericordioso para conosco. Pedimos que nesse momento o Senhor afaste dos nossos corações qualquer medo, qualquer dúvida, qualquer coisa que possa nos tirar a paz e a concentração para que possamos aprender unicamente o que o Senhor tem para nós neste momento. Guarde cada um de nós, que esta palavra seja apenas aquilo que o Senhor tem para nós. É o que nós rogamos em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse é um texto maravilhoso e ele fala muito comigo e eu já tenho me aprofundado e procurado estudá-lo. Já tem mais ou menos cerca de 8 meses que eu tenho focado muito nesse texto. Então eu tenho as minhas leituras, eu faço as minhas devocionais, mas eu volto sempre a esse texto, porque ele trata de algo que eu estou tentando aprofundar mais na minha vida, que é sobre a rocha. Todas as passagens em que a Bíblia fala sobre rocha. Eu não vou ler todas as passagens, eu vou focar apenas nesse texto e mais um, mas eu quero que a gente compreenda o panorama do que está acontecendo aqui. Né? É um texto que tem ali no início do título da sua Bíblia escrito assim, os 2 fundamentos. E esse é o tema da minha mensagem. O tema da minha mensagem é: qual é a sua fundação? Muitas vezes, quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando se as pessoas compreendem a profundidade dele, porque ele é a coroação do Sermão do Monte. Nós vemos o Sermão do Monte começando lá no capítulo 5 e gostamos muito de ler as bem-aventuranças. Bem-aventurado, né? Bem-aventurado, felizes, traz algumas traduções. As pessoas até preferem muitas vezes as traduções da Bíblia que trazem felizes, né? Que é um desejo do coração humano ser feliz. Todos nós buscamos a felicidade, essa é a verdade. E eu quero que a gente compreenda como Deus, aqui no caso Jesus Cristo, né, nos traz aí nessa palavra algo tão precioso. Porque o Sermão do Monte começa com essas bem-aventuranças, e o fato dele ir repetindo esse texto, bem-aventurados, 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 isso era uma questão literária na época de Jesus, que era considerado como uma forma poética. Então Jesus inicia o Sermão do Monte praticamente falando uma poesia sobre felicidade. Quem não quer uma felicidade? Imagine você iniciar um discurso por uma população imensa, como foi o caso do Sermão do Monte, e você iniciar aí a sua mensagem com uma poesia sobre felicidade. Você cativou o público ia olhar para você, né? Mas Jesus, mesmo iniciando o texto com uma poesia, ele fala coisas muito importantes, e aqui eu já vou fazer um adentro, de que a lição de casa desse texto é leiam o Sermão do Monte completo, porque nós não vamos nos fixar no que é dito no Sermão do Monte, apenas nessa parte final. E depois de tudo aquilo que Jesus ensina, que é um resumo do seu ministério, né, de quem ele é, por que ele veio,
quais são as práticas humanas que devem ser colocadas daqueles que querem segui-lo. Ele reafirma toda a lei, o que a lei diz e como, na verdade, vocês estão interpretando errado e o que deve ser feito de forma correta. Então é um texto riquíssimo. E a forma como Jesus termina esse sermão é uma outra poesia. Porque se Jesus usa um paralelismo no início, falando a repetição do termo bem-aventurados, aqui ele usa outro recurso muito comum na poesia antigamente. Como nós estamos acostumados com poesia com rimas, naquela época não era bem assim. A poesia ela era muito focada na repetição de alguns termos. E aqui nós temos uma poesia em que Jesus repete duas vezes duas frases diferentes, né? Então ele inicia no versículo 24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras. E depois ele repete as mesmas palavras no versículo 26. Todo aquele que ouve essas minhas palavras. E novamente ele faz uma repetição em cima da ação do texto que ele traz como exemplo, né, da história que ele traz como exemplo. A gente vê no versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E aí, novamente, ele repete as mesmas palavras no versículo 27. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ou seja, Jesus, durante o seu Sermão do Monte, ele inicia com uma poesia e ele termina com outra poesia. Isso porque nós estamos lidando com uma época em que o analfabetismo era 99% da população. E os que sabiam ler mal e porcamente o seu nome. Seriam os analfabetos sociais de hoje em dia. Então, as questões do dia a dia, como por exemplo o Sermão do Monte, eles seriam transmitidos de forma oral. De forma que a forma como você fosse falar algo para alguém que deveria ser perpetuado, devia ser muito bem estruturado para que as pessoas se lembrassem disso e pudessem repassar às futuras gerações. E essa forma da literatura poética que Jesus inicia e termina o Sermão do Monte é uma estrutura mesmo para que aquilo faça parte da consciência da pessoa. E no final, o que mais me surpreende é que Jesus traz um exemplo cotidiano muito comum daquela época. Não vamos imaginar que naquela época existiam construtoras, nem bancos, né? Então você não ia lá e andava numa cidade, vou comprar uma casa, e visitava 3 construtoras, 4 empreendimentos, e aí você ia ver qual empreendimento você gostava mais. Em cima daquele, depois você ia lá no banco para ver se você tinha condição de financiar. Isso não existia naquela época. A construção era uma prática familiar, né? Dentro ali da família, há um casal recém-casado, começaram a casar, então já se pensa na construção da casa. Normalmente ali no terreno da família se constrói uma casa, se levanta, as próprias pessoas edificavam, contratavam sim mão de obra para trabalhar naquilo ali, mas cada família era responsável na participação da construção da sua própria casa. Isso é algo que nós temos que compreender. Então Jesus traz algo cotidiano para que todo mundo ali que tivesse uma família já passou pela construção de uma casa. Ou, se alguém mora num núcleo, numa cidade, já viu uma e muitas construções de casa. Isso é algo extremamente fascinante. Mostra a preocupação que Jesus tem de transformar o seu discurso em algo daquilo que faz parte do imaginário comum das pessoas. Algo que pode ser assimilado de forma fácil e compreensível. E em cima disso, Jesus traz uma lição de vida fenomenal, que coroa toda a sua fala. Então, se ele diz assim, aquele pois que ouve essas minhas palavras, que palavras que ele está dizendo? Jesus fala muitas palavras.
ele está se referindo àquele sermão a qual ele está finalizando nesse momento. Por isso a lição de casa, que é muito importante que vocês leiam o Sermão do Monte e guardem no seu coração para compreenderem a profundidade do que Jesus está dizendo. Há algo importante por demais que foi dito neste sermão que vocês precisam guardar, né? Mas o porquê da repetição? Se ao mesmo tempo Jesus usa duas repetições de duas frases, o que mais eu acho bonito nessa literatura de qual nós lemos e qual Jesus explica é que, apesar das frases serem iguais e repetidas, elas têm sentidos opostos. E é aqui que Jesus coloca toda a beleza desse texto. Porque ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras, mas depois disso, ele coloca, e as pratica. E lá no versículo 26 ele diz, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, e não as pratica. Então ele chama a atenção de forma literária e poética para um texto, né? E ele diz algo muito verdadeiro, porque aqui mesmo no nosso meio, hoje, nesse momento, está todo mundo escutando a palavra. Meus irmãos, eu acho que a maioria das pessoas já escutaram a palavra de Deus. Escutar a palavra de Deus não é aquilo que vai te transformar exclusivamente, necessariamente no crente. Tem muita gente que só escuta a palavra de Deus para poder falar mal depois. Qual é a diferença fundamental desses dois textos a qual Jesus faz essa dicotomia? É porque tem gente que escuta e pratica, e tem gente que escuta, mas não pratica. Então você veja bem, o escutar é algo passível, inerente ao ser humano. Você está aí sentado na sua casa nesse momento, no seu trabalho, né? E está escutando o que eu estou dizendo. Se você mutar, você não vai escutar. Mas você pode estar fazendo outras coisas. De repente você está escutando, mas está preocupado em fazer o almoço. Às vezes você está escutando, mas está ali fazendo uma tarefa que você tem que entregar amanhã, né? Às vezes você está até olhando para mim, olhando, escutando, concordando com tudo, mas depois que você terminar esse vídeo, você vai se preocupar novamente com as suas coisas cotidianas. Esse é o número 1 das pessoas a qual Jesus fala. As que não praticam. Mas existe umas que vão escutar tudo aquilo que Jesus falou e vão colocar em prática. E aí Jesus compara esses que escutam a um homem prudente. Vamos voltar ao versículo 24? Todo, pois, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente. O que é um homem prudente? O que é ser prudente? Ser prudente é uma pessoa que age antecipadamente. Ser prudente é uma pessoa que tem perspectiva de futuro. É uma pessoa que entende que ela precisa agir hoje para evitar que amanhã ela tenha algum problema. Nós vivemos dias de prudência. Por que nós não estamos numa igreja? Por que não estamos todos reunidos? Porque nós precisamos ser prudentes. Nós sabemos que, se nós não formos prudentes, nós podemos sofrer lá na frente por causa dessa doença. Isso é uma ação de prudência. E aí Jesus fala do contrário também. Mas tem aqueles que ouvem as minhas palavras, no versículo 26, e não praticam. E esse será comparado a um homem insensato. O que é ser insensato, meus irmãos? Ser insensato é aquele pessoa que é veio. Amanhã eu penso nisso. Não é a hora. Não, eu estou preocupado demais comigo mesmo nesse momento. Eu não tenho paciência para planejar, eu não tenho paciência para pensar no dia seguinte. É aquela pessoa que acha que nunca vai envelhecer, por isso ela não se preocupa com sua aposentadoria.
É aquela pessoa que acha que não vai adoecer, por isso que ela não toma os cuidados em relação à sua saúde, não tem um plano de saúde, não cuida do que come. É aquela pessoa que não se preocupa em se profissionalizar, é aquela pessoa que não se procura entender mais da palavra. Pra quê? Eu ligo aí a televisão, tem 200, 300 vídeos para assistir. Eu assisto um vídeo e pronto. Por que eu vou abrir a Bíblia? Que coisa antiquada. Não preciso mais. Então, essas são as características da pessoa insensata. Mas Jesus coloca não só a ação de ouvir, a qual é para todos, e aí ele tira da passividade e coloca na ação. Veja só, o que diferencia o imprudente do prudente não é o fato de ouvir, porque os dois ouvem, mas sim a ação. Porque para ser prudente você tem que agir. E para ser imprudente você tem que ser passivo. O imprudente é aquele ser humano que vive na passividade. O prudente é aquele ser humano que trabalha, que pensa no futuro. E aí Jesus coloca 2 exemplos. Do prudente é o que edifica uma casa sobre a rocha. E o imprudente é o que também edifica uma casa, só que sobre a areia. Observe. Eu, como arquiteto, eu já acompanhei muitos clientes fazendo obras. E aí, a maioria das vezes, o que acontece é que quando a obra inicia, e chega a parte inicia na fundação, o que eu mais escuto é: mas eu estou gastando um dinheirão nesse buraco. E olha, meus irmãos, é dinheiro. Porque a fundação chega a comer 30% do orçamento de uma obra. E você não vê o resultado. A fundação é dentro do solo. Não é algo que você vê. Eu também sou corretor de imóveis, meus irmãos. E eu garanto para vocês que durante toda a minha vida, que eu mostrei imóveis para as pessoas comprarem, eu nunca escutei alguém perguntar: a fundação dessa casa é boa? Ela foi construída mesmo com firmeza? Qual é a ferragem que tem aqui nessa fundação? As sapatas são profundas, são largas? A pessoa está preocupada, sabe com o quê? Se tem piso assim, se é de madeira, se é porcelanato, qual é o revestimentozinho da cozinha, né? Qual a cor da casa, se tem uma graminha no jardim, se a porta tem uma maçaneta bonitinha, né? Essas são as preocupações que as pessoas têm. Nós vivemos uma geração baseada na estética. Quando você vê, nessa nova geração que se chega, em que a profissão mais desejada é ser youtuber, o que eu fico pensando é: o que uma geração que não estuda, não quer estudar, tem para dizer dentro de um canal de veiculação? Estética. Você já viu algum youtuber feio pelos padrões hoje? Então a pessoa ela tem que ter um visual extravagante, e aí ela pode falar a asneira que ela quiser ali, porque ela está vendendo a sua imagem, mas ela não tem conteúdo. Assim são essas duas casas. Se você olhar para fora, essas duas casas, a construída pelo homem sensato e a construída pelo homem insensato, elas são idênticas. Vamos imaginar que são a mesma casa no sentido de planta baixa, de estilo de cobertura, de tudo. As duas casas têm 2 quartos, tem uma suíte, um banheiro, uma cozinha, tem a mesma pintura, tem o mesmo revestimento, são idênticas. Mas uma tem fundação e a outra não tem fundação. Esteticamente você vê a diferença? Você não vê. E aí a pessoa que é insensata, ela vai olhar para o sensato e vai dizer assim: isso é bobo. Porque você gastou aí 160 mil reais na sua casa, eu construí a minha com 100. E é igualzinho a sua. Isso é o que Jesus está dizendo, meus irmãos. Aquele que escuta as minhas palavras
é o homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. É aquele que sabe que uma casa é mais do que uma estética, é mais do que 4 paredes. Uma casa é um local onde vai abrigar aquilo que você tem mais de precioso. A sua família, a sua própria vida, seus filhos vão estar ali. O patrimônio da sua vida é aquilo ali. O homem prudente, ele entende que ele precisa investir naquilo que não é bonito aos olhos dos outros, mas é importante para ele. É necessário para que ele tenha segurança. É necessário para que ele permaneça vivo. E o homem sensato só está preocupado em resolver o seu problema naquele momento e mostrar para os outros que ele também tem uma coisa. Assim era naquela época de Jesus. Haviam aqueles ditos religiosos que botavam a sua beca, né? Que tinham aquela voz impostada, que tinham seus rituais, que faziam na praça pública. E as pessoas olhavam para aquilo e falavam, meu Deus, mas que homem santo. E Jesus diz, isso não é importante. Não é isso que está definindo se você é um homem prudente em relação à sua vida espiritual. O que vai definir se você é um homem prudente, se você vai ter uma vida espiritual sólida, é o quanto você investe na fundação da sua vida. E a fundação da sua vida é o seu coração. Ninguém vê o seu coração. Ninguém vê dentro de você. Você anda na rua, as pessoas olham para o seu exterior, mas dentro de você é você que constrói. A sua estética você pode encostar aí hoje em qualquer clínica aí e resolve o problema. Hoje é careca só quem quer, hoje é narigudo quem quer, hoje você tendo um recurso, você vai numa clínica de estética e você resolve grande parte dos seus problemas, mas o interior não tem quem resolva a não ser você mesmo. Isso é dedicar tempo, é dedicar esforço e dedicar na coisa certa, que é o tema deste texto. Porque o que diferencia o homem sensato e do insensato é uma palavra só. A construção boa da construção ruim é um detalhe só. E a gente vê isso lá no versículo 25 no final. Porque foram edificadas sobre a rocha. A rocha é que faz a diferença entre a vida do sensato e do insensato. Quando a gente se preocupa muito com a estética, meus irmãos, a gente começa a não entender a profundidade do que Jesus tem para nós. A gente começa a não compreender a realidade do mundo, como o mundo é realmente. E a gente começa a fazer questionamentos diferentes. Porque naquela época se imaginava que se uma pessoa ficava doente, é porque ela não tinha religião suficiente. Naquela época se imaginava que se uma pessoa estava passando por uma necessidade, é porque ela merecia, porque ela pecou. Vocês lembram de Jó? A história de Jó era isso. Jó sabia que era íntegro. E não entendia porque ele estava passando por aquilo. E os amigos dele insistiam, não, se você está passando por problema, é porque você tem pecado. E o que Jesus traz no segundo paralelismo dele, que é muito interessante, que é a história da chuva, vai confrontar isso aí. Vamos ver aqui o versículo 25. Que caiu a chuva, transportaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Que casa? A casa do homem sensato. Mas peraí. Teve tempestade na casa do homem sensato? Sim, teve. A mesma tempestade que tem na casa do homem sensato. Olha só. E caiu a chuva e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Com ímpeto. Não está dizendo aqui que choveu suavemente sobre a casa do homem sensato e deu com ímpeto na casa do homem insensato. Não. É o mesmo problema, a mesma intensidade, a mesma dificuldade. Isso é muito importante a gente falar hoje em dia.
Porque está se voltando a uma época de se valorizar o judaísmo antigamente, em que as pessoas começam a acreditar que só tem problema quem não tem fé. Não, meus irmãos. Isso não é bíblico. O próprio Jesus está dizendo aqui nesse texto. A mesma dificuldade que a pessoa insensata tem, o sensato vai ter. Isso quer dizer que você está lendo a Bíblia. Você está guardando aquilo no seu coração. Você está construindo essa intimidade em cima da rocha que é Jesus Cristo dentro do seu ser. Você vai passar pelas mesmas dificuldades que aquele que é insensato. Vai sim. Você não está livre disso. O que você está livre é o resultado final. Porque na casa do homem sensato, que foi edificado sobre a rocha, quando se passa a tempestade, a casa está de pé. Ela não caiu. Ela pode ter perdido uma telha. Sim. Pode ter tido uma infiltração, uma goteira. Sim, pode. Mas tudo aquilo a qual você construiu, baseado na rocha, está ali, íntegro. Agora, no homem insensato é diferente. A mesma casa, os mesmos investimentos, a mesma intensidade do problema, o mesmo problema, mas o resultado é muito diferente. Não está dizendo que aquela casa trincou. Não está dizendo que o telhado daquela casa voou. O que o texto diz é que ela desabou. Meus irmãos, quem já teve a oportunidade de ver, mesmo pela televisão, o desabamento de uma casa, o desabamento de um prédio, sabe o quanto isso é triste, o quanto isso é desesperador. Anos de investimento, vidas que se perdem, a sensação de insegurança, tudo que você possuía se foi, está ali no meio daquela lama. Você perde a sua identidade, você perde o seu abrigo, você perde a sua segurança até de onde dormir. Porque pode até reclamar do seu colchão, mas não ter o colchão e não ter um teto sobre a cabeça ainda é pior. Por quê? Porque não investiu na rocha. E acho muito interessante a gente pensar neste exemplo que Jesus está dizendo, porque, meus irmãos, qualquer coisa dentro de uma casa você pode fazer depois da construção da casa, né? Você teve um problema no telhado, você pode trocar o seu telhado. Você teve um problema na tubulação de água, você vai lá e conserta. O seu piso trincou, gastou, você pode remover aquele piso e colocar outro. A sua casa vai continuar lá, vai te dar algum incômodo de obra, com certeza, mas você vai resolver esse problema. E fundação? Como é que você arruma a fundação? Vidas cristãs construídas de forma sólida sobre a rocha podem sofrer algum pequeno abalo, mas elas não se perdem. Porque a fundação está ali, os ensinamentos de Jesus concretados no seu coração. Vidas cristãs baseadas na estética, na aparência, vidas cristãs baseadas sem nenhum relacionamento profundo com Jesus Cristo, com seus ensinamentos, não valem nada. Para arrumar isso, você tem que se despojar de tudo e começar novamente o que importa, que é a fundação no seu coração. Esse texto, quando eu começo a olhar para ele, igual eu falei para os irmãos, eu tenho olhado para ele há muito tempo, fala muito comigo nessas coisas, de como muitas vezes nós tentamos arrumar a nossa vida de forma superficial. Às vezes você pega seu aplicativo e estou ansioso.
Vou ali fazer um plano contra a ansiedade de 20 dias. E você acha que só lendo aquilo ali resolveu o seu problema. Onde está a prática disso? Se você se ajoelhasse, orasse e conversasse com Jesus e abrisse realmente o seu coração e colocasse: Senhor, nada do que eu possa definir para a minha vida vale a pena. Eu preciso que o Senhor faça isso por mim. Entregue o controle da sua vida para Jesus. Isso vai começar a trazer resultados para a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está passando hoje, mas sei que você está. Que as tempestades sempre vêm. Talvez a tempestade já tenha vindo e já tenha desabado tudo na sua vida. Talvez você já tenha perdido tudo, a família, tudo foi naquela tempestade. Bens, imóveis, segurança, saúde. Mas eu quero lhe dizer, sempre é possível reconstruir. Se é o seu caso, reconstrua da forma correta. Escute o que Jesus tem para dizer. Pratique. Faça parte dessa obra. Invista tempo na sua vida. Concrete no seu coração a rocha que é Jesus Cristo. Se você é alguém que já tem feito isso, graças a Deus, continue buscando e mantendo intacta essa fundação no seu coração, e você vai ver que o que você tem para fazer na sua vida é muito pouco. É uma repintura, é um conserto leve. São intimidades que você vai ter com Cristo todos os dias, onde você vai reconhecer onde você tem falhado na prática e onde você ainda tem que melhorar. Isso é santificação. Meus irmãos, para a gente entender por fim o que é essa rocha, eu disse para vocês que eu ia colocar apenas mais um texto. Nós vamos aqui para Mateus, ainda 24:42, diz assim: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então vamos responder a pergunta que eu sei que já estava no seu coração. Por que rocha? Por que Jesus se coloca como rocha? Meus irmãos, o processo de construção naquela época era o seguinte: lá nos cantos das casas, a fundação era uma pedra polida, retangular ou quadrada, bem cortadinha, como se fosse um dado, com cantos retos, e ela era colocada nas quinas. Então, uma pedra numa quina, uma pedra na outra quina, e aí se construía a ligação entre essas pedras. Como aquela pedra ela era retinha, conseguia se construir, seguindo as suas beiradas, uma linha reta na fundação. Isso permitia que a sua construção não fosse torta. E também por ela ser reta, você podia levantar a parede em cima, que ela não era inclinada e não era fora do prumo, fazendo que a parede caísse quando ela fosse construída. E os construtores daquela época, eles tinham muito cuidado em escolher a pedra, que seria a pedra fundamental, a pedra angular da construção, porque ela era que ia basear a qualidade da construção. Então algumas pedras eram rejeitadas porque elas não eram retas o suficiente, ou elas não eram angular o suficiente para se construir. E o que Jesus está dizendo é, ele é essa rocha angular, reta, perfeita, que tem que ser colocada no fundo da sua vida, no seu coração, na construção do seu lar. É ela que vai dar o alinhamento correto da sua construção e o prumo correto. É ela que vai determinar aonde você tem que chegar de forma correta e o como você vai crescer sem desabar. É ela que dá sustentação na sua vida para você poder suportar as intempéries que vão vir. É ela que sustenta a sua casa quando o vento bate na porta. É ela que suporta ainda as suas paredes
quando o tremor de terra chega. Meu irmão, não faça como aqueles que rejeitaram a pedra angular. Aceite que Jesus Cristo é o único que tem que estar concretado e fundamentado no seu coração. Não deixe nenhuma areia, nenhuma lama entrar no seu coração. Isso vai desabar a sua vida. Enche o seu coração com a pedra angular, que é Jesus Cristo e os seus ensinamentos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Mais um encontro para celebrar ainda em casa. Espero que Deus tenha falado fortemente ao seu coração, que você tenha uma semana abençoada e convido você no dia de quarta-feira a entrar no Facebook às 7h30 no nosso encontro para orar. Traga os seus pedidos de oração, da sua família, dos seus amigos, para que juntos estejamos orando e pedindo a Deus. Também reforço nesse momento que você se cuide dos seus, sigam as medidas sanitárias,
é tempo de nós sermos prudentes e cuidarmos uns dos outros. Estamos encerrando esse momento e espero você no próximo domingo em mais um encontro para celebrar. Deus abençoe sua semana. Amém.